Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo para falar de Galo com você no oferecimento dela, meu amigo da Bot Internet. Se sua internet está travando, você vai contratar a melhor internet de Belo Horizonte, da região metropolitana, que é a Bot Internet. Aqui não trava, você vê seu jogo assim, ó, com tranquilidade, joga no liso, meu amigo. E o seu Netflix, HBO, Globo, ó, roda perfeito. O link tá na descrição. Você precisa de uma internet de qualidade, então a sua exigência é uma só, é a Bot Internet. Vem comigo e vem de folhas. Aqui você vai ter suas camisas bordadas e seu boné com a maior qualidade do mercado. E o detalhe importante, olha esse bordado meu, como é que ficou legal, cara. Fiz aqui da Nike, ó, só no peito. Olha como é que ficou top. Pois é, fiz lá na Folhas em Bordado. E tem um detalhe importante, tá, gente? Lá na Folhas em Bordado, nós entregamos qualquer quantidade que você precisa, tanto para boné quanto para camisas da sua empresa ou sua camisa festiva. O link tá na descrição, no primeiro andar do BH Shop, de frente ao Carrefour. Chama que a gente entrega online pra você também. Ué, meu amigo, na Desembola a gente desembola pra você de verdade a grana que você precisa. Parcelamos de 12 a 18 vezes e o empréstimo pode ser feito online também. O link tá na descrição, então não joga fora essa oportunidade, não. Precisou de dinheiro e a quantia que você tem liberada no cartão, eu empresto pra você da Desembola. Matê, a bebida do Carnaval do Brasil. É mate, guaraná, rum e limão, uma bebida extremamente deliciosa que você encontra nos melhores supermercados de BH. E se você quer tomar aquela bebida deliciosa e diferenciada, que você pode levar aí, ó, uma latinha pequena na sua mão, meu amigo. Matê, a bebida do Carnaval. Instituto CESP, diz que Calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar. Eu já falei com vocês que eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo, Rap e Careca Show. Todos esses apelidos foram embora. Olha a entrada que eu tinha, olha hoje, gente, 0. E a gente vai te oferecer 13% de desconto e a primeira consulta é gratuita. Bom, bora falar de Galo e bora começar falando vídeo rápido da manhã, que quem saiu do Galo? Gente, o Atlético teve muitas saídas, né? O Sampaoli fez uma verdadeira limpa no Galo junto com o Paulo Brax, né? Os dois trabalharam muito bem, diga-se de passagem, é preciso elogiar, é preciso, né, falar a realidade. E por enquanto foi o seguinte, olha lá, motivos das saídas, vamos lá. Gabriel Átila não renovou o contrato. Goleiro Robert, emprestado ao Atlético. Sarabia não renovou o contrato. Guilherme Arana, vendido ao Fluminense por cerca de 6 milhões de euros, tá? Lateral Caio Paulista, era empréstimo, o Atlético não quis renovar. Fausto Vera, emprestado ao River Plate com passe fixado, $500 mil o empréstimo e mais 4 milhões de dólares numa possível compra. Gabriel Menino, emprestado ao Santos com passe fixado em 6 milhões de euros. Atacante Rony, vendido ao Santos por 3 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em comissão, caso dê certo. Lembrando que esses 3 milhões nós não recebemos, matamos dívida com o Botafogo e o Botafogo dividiu essa cara loucura toda, né? Atacante Biel, liberado para um time árabe, não quisemos ficar com ele. João Marcelo, emprestado para o Al-Shabaab com passe fixado, $300 mil o empréstimo e fixamos o passe dele em 4 milhões e 400 mil reais. No entanto, só 50%, tá? Lembrando que isso daí, se o Atlético vai em campo 70%, no período o valor da compra vai subir para $1 milhão, lembrando 50%. Caio Maia foi emprestado ao Londrina. Isaac foi vendido ao Verona. Cadu tá indo pra equipe do Fortaleza. O Izep e o Patrick estão olhando saída. E o Júnior Santos, nós vamos falar dele agora, porque essa daí melou, rapaz. Bora falar sobre isso. O Júnior Santos fica, hein? Senhoras e senhores, Júnior Santos vai ser reintegrado ao Galo. Segundo meu amigo Lucas Tanaka, o Bahia desistiu da negociação, até porque eles fecharam lá com o Alejo Vélez. Galo e Bahia não chegaram a um acordo, pelo menos por enquanto, na negociação entre os clubes está encerrado. O motivo que trouxemos anteriormente, o valor de salário que cada um pagaria. Outro empecilho foi o acerto do Bahia com o Alejo Vélez, né? Então tá aí, né? O Júnior Santos fica. Cara, o Júnior Santos pode ser útil ao Atlético. Eu sempre falei pra vocês o seguinte, que eu gostaria que o Júnior Santos saísse, que ele fosse liberado, que ele fosse seguir a vida dele por lá e a gente continuasse a nossa pra cá. Mas fato é, e é importante a gente dizer isso, que o Júnior Santos, ele é um ativo atleticano e nós não podemos deixar ele encostado em qualquer canto. Então nós temos que fazer algum tipo de negócio com ele. O que eu hoje entendo que vai ser um negócio interessante mesmo é trazer ele de volta e colocar ele pra jogar, meu irmão. É pôr o cara pra jogar, é pôr o cara pra ser o atleta, é pôr o cara pra poder estar em dia, é pôr o cara pra poder jogar a bola. Então a grande realidade é que vale mais a pena a gente colocar ele nesse momento pra ser reintegrado
integrado e tudo, que ficar com ele fora. Ele pode jogar na direita, ele pode jogar no centro. Na minha opinião, ele vai ser um excelente reserva para o centroavante. Hulk cai pela direita e o Minda disputa ali com o Hulk. Eu acho que isso é o que vai funcionar no Galo. Ele tá bem fisicamente, ele tá condicionado, é pôr em campo e ver o que ele faz. Sábado aí já é uma amostra do que a gente pode ter de Júnior Santos em campo. Será esperar cenas dos próximos capítulos. Rap, mas era melhor ter negociado. Evidente. Abrir a mão de 1.500.000 na folha era uma redução drástica pra caramba. A gente faria uma economia absurda. Mas eu já disse pra vocês, negociação de pagar o salário dele é difícil. A gente tem que torcer pra alguns times que estão aí, né, no Brasileirão começarem a flopar ou vender os seus ativos. Sabe um que tá querendo vender o ativo aí? O Corinthians. De repente o Júnior Santos poderia ser esse cara que cobre lá. Mas o Dorival Júnior tava preferindo o Rony naquela época, né? Será que essa negociação pode ser retomada? Pode. Pode ser retomada se o Dorival Júnior quer mais reforço. Então não duvido que ele possa parar lá. Gente, Fred e Galo, hein? Negociam e olha, já tem até projeto pro jogador, ó. Últimas notícias, após negociações mútuas, desacordo com o Fenerbahçe, Fred foi resolvido. Parece que o clube amarelo e o jogador brasileiro rescindam um contrato em comum acordo até amanhã. Tá aqui, tá, gente? O Bazar, como chama de Leroy, que é cronista, tá? Fred vinha sendo assediado por Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro. Há rumores que já chegou um acordo com o Atlético Mineiro. Aí o cercano disse, o diretor do Fenerbahçe decidiu reavaliar todas as opções em relação a Fred, que é amplamente cotado para deixar o clube, caso haja uma possível transferência. A diretoria já havia rejeitado uma oferta do Ajax por empréstimo. Fred recebe atualmente 4,5 milhões de euros anualmente. Gente, quando a gente vai pegar os 4,5 milhões anualmente do Fred, nós estamos falando que ele recebe um salário de 27 milhões e 800 mil, 29 milhões de reais, tá? 29 milhões dividido por 13, nós estamos falando que ele recebe em média 2 milhões e 200. Bom, segundo o Frossá, o Atlético já apresentou um projeto para o Fred, caso ele consiga deixar o Fenerbahçe. Mas não existe muita empolgação da parte do Sampaoli, tá, gente? É importante deixar isso claro também. Mas o Atlético tem aí o Fred como um ativo interessante, como um bom nome. Cara, eu volto a dizer o que eu disse na minha live ontem. Não é o meu jogador preferido, não é o jogador, assim, que eu acho que vai fazer diferença no volante 5. Mas no 8, com certeza, é titular absoluto. O Fred chega e farda. E aí nós ficaríamos com o Maicon. Olha como é que ficaria interessante. Traz um 5, nós ficaríamos com com esse 5, mais o Franco na reserva dele, e o Maicon na reserva, e o Fred na titularidade. Então nós teríamos muitas opções no meio, de volante de saída, de qualidade. E o Fred também sabe fazer o 5. Então, assim, cara, nós ganharíamos um excelente reforço. Se der certo, ótimo. Volto a dizer, o meu preferido era um 5. Mas se o Fred vier, eu acho que a gente consegue fazer grandes negócios. Você do outro lado da tela, pensa o mesmo? Senhoras e senhores, vamos falar do La Monaco. O La Monaco, que nomezinho, hein? Nossa senhora, ainda bem que ele tem o nome de Kelvin antes. O Kelvin La Monaco aí, a situação parece que começou a caminhar pelos lados de lá, tá? Agora, Galo fará oferta no La Monaco. Reunião entre agente de jogador e diretoria do Independente já está acontecendo. Aí depois veio o segundo aqui, colocou o seguinte, Fázio. Vou traduzir aqui, ó. O Atlético já fez uma proposta de 5 milhões por 50%. O Independente está exigindo 9 milhões por 70%. Sampaoli já ligou para o jogador. A melhor oferta até aqui é do Atlético. O La Monaco quer muito ir. Foi feito nesse vídeo aqui que ele fala isso tudo, tá? Outra situação. Confirmado! Sampaoli já ligou para o La Monaco. O pedido aí outra empresa, né? 8 milhões de dólares por 70%. Mas o clube brasileiro ainda está longe dos valores, tá bom? Aí veio aqui o pessoal e disse o seguinte, ó. Que os valores seriam esses daqui, olha que interessante. Que o Atlético ofereceu 2 milhões de dólares à equipe do Independente, mas e pagar a dívida do Bragantino, assumir a dívida que o time tem com o Bragantino. A pedida é de 9. Então seria o dinheiro para pagar o Bragantino e o dinheiro para pagar ali. Agora, lembrando que o Independente não tem o valor total do La Monaco, tá? Então qualquer valor que for negociado aí, é importante lembrar. Aqui, ó, os valores corretos são esses daqui, ó. O Clube de Belo Horizonte quer pagar 2 milhões e 400 mil dólares e assumir também a dívida
dívida de 2 milhões e 600, ou seja, 5 milhões e 100. O Independente deve ao Bragantino. O Independente tem 75% e o Bragantino tem 25%. Então tem que pagar essa dívida aí. Vamos supor que o Atlético faça o negócio pelos 75% do jogador e não com os 25% restantes do Bragantino. Não sei como é que isso seria a data FIFA, não sei se o contrato exige para Bragantino. O Atlético conseguiria pagar 80% do valor aí por 8 milhões, é bem pesado, eu não acho que vai sair por aí. Vamos ver o que acontece, vamos ver como que o Atlético negocia isso, mas uma coisa está clara, o Galo vai agressivão mais uma proposta no La Monaco. Tomara que dê certo com o La Monaco. Naco é um jogador que fardaria, chegaria, assumiria e joga nas duas, hein? Esse seria um bom nome. Bora falar agora de Sampaoli, que tem um pensamento diferente da diretoria. A exigência dele é outra, hein? Vamos ver. Senhoras e senhores, olha isso aí que o Vadson, meus queridos Vadson Fernandes trouxe, hein? O investimento em um zagueiro não é a prioridade. O investimento em um zagueiro é a prioridade número 1 de Sampaoli. Mas para a diretoria, a principal necessidade do elenco é um primeiro volante acima do defensor. A ideia do clube é investir mais pesado em um volante e fazer um investimento menor em zagueiro. Ao menos neste momento. Olha, eu entendo que a prioridade alfa do Atlético tem de ser o primeiro volante, assim como a diretoria. E eu acho que todo torcedor do Atlético pensa a mesma coisa. Não estou aqui de maneira nenhuma dizendo o seguinte, tá? Vamos deixar isso muito, muito, muito claro. Não estou dizendo aqui que o Atlético tem que... como é que eu posso dizer isso? O Atlético tem que abrir mão, tá certo, do volante por um zagueiro. Esse é o pensamento do Sampaoli. Então vamos calcular. Sampaoli quer um zagueiro porque ele entende que o problema está na zaga. O Atlético entende que está na primeira volância. A grande maioria dos torcedores do Atlético entende que o problema está na primeira volância, né? Então assim, cara, é aquela velha discussão. Eu entendo que o Galo tem que buscar um primeiro volante. A defesa do Atlético, ela é ruim, mas o meio campo sem um 5 é uma tragédia. Eu acho que o Atlético, já falei isso aqui, não vai ter jeito. O Rafael Menin vai ter que abrir a carteira pesadamente. Vai ter que colocar aí uns 14, 15 milhões de euros para reforçar. O Atlético já gastou 22 milhões de euros. 22 milhões de reais nessa janela. Eu e o Vato estava calculando que com as comissões o Atlético já deve ter gastado pelo menos uns 135 milhões de reais. Se o Galo gastou isso, gente, para que você possa ter uma ideia, eu vou fazer uma conta aqui, ó, euro, tá, para você. Se o Galo gastou em torno de 135 milhões de reais, nós estamos falando que já gastou 21 milhões de euros, tá? Então, se o Atlético vier e gastar 21 milhões de euros mais uns 15, nós estamos falando de 21, 31, 36 milhões. A janela seria um total de 223 milhões de reais. É por isso que eu acho complicado esse movimento. Você vê que tudo que está sendo dito aqui por mim nesse vídeo bate com aquilo que eu fiz no vídeo de ontem de manhã, na hora que a gente falou de reforço. Parem para pensar. Se o atleta não vai gastar os 220 milhões, não vai gastar todo o seu dinheiro nessa janela, porque chega na janela do meio do ano, você precisa fazer mudança, você precisa contratar, você precisa qualificar. Se o Atlético gasta tudo agora, não tem dinheiro. Então assim, cara, eu tô achando que o Atlético vai fazer o seguinte movimento, tá? Achismo puro. O Atlético vai investir pesado em volante e zagueiro vai ficar pro meio do ano. Pelo menos é a minha opinião. Mas, vamos ver, quem sabe? Quem sabe o que vai acontecer mesmo é quem? É o Rafael Menin. Ele é quem vai tirar o dinheiro do bolso, ele quem vai decidir. Se o Atlético fizer um investimento nos dois, excelente. Eu acredito... Alto, né? Eu acredito no investimento alto nos dois? Não, eu acredito no investimento mais curto. E falo mais, se a prioridade do Sampaoli é zagueiro, Fred encaixaria perfeitamente. Você traz o Fred, faz um encaixe, ó, fica tinindo, porque você traz o zagueiro, você traz o volante, fecha a conta, o Fred vem de graça, você gasta tudo no La Monaco, fala, Sampaoli não tem 5 é só no meio da temporada. E aí vai ser uma escolha do Sampaoli. No final das contas, eu acho que vai acabar sendo isso. Sampaoli, eu trago o La Monaco ou trago um volante? O que você prefere? Os dois eu não consigo agora. O Fred, ele pode chegar agora. Eu acho que talvez seja esse o negócio. Tomara a Deus que seja isso. Não seria ruim, não. Mas, na minha opinião, o melhor negócio é trazer um 5. Mas o 5 Garlaza é 45 milhões de reais. Cara, se você colocar 45 milhões de reais, vamos fazer uma conta aqui. Quanto que tá o 45 mil euros, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui, que isso me chamou a atenção agora. 45 milhões de reais, nós estamos falando de 7 milhões de euros. Cara, se você gastar aí
15 milhões de euros, nós falamos de mais 93, não dá. A conta nunca fecha, a conta sempre ultrapassa os limites, né? A matemática ela é cruel. Mas bom, vamos resenhar na hora do almoço? 12h15 a gente resenha, 18h30 de novo. Ontem deu problema na internet, aqui a internet agora tá uma uva. Foi só uma oscilação na hora da live, cara. Eu ainda não tenho a bot na internet, ela tá chegando pra ser instalada aqui, vai ser altíssimo nível. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e 12h15 eu te encontro aqui no canal do Rap Show. Valeu!